Hoje nós temos um trabalho a respeito do que é ser feminino. Vocês sabem que a raça futura deve ser andrógena. A raça futura não deve ter consciência masculina ou consciência feminina. A raça futura deve ser andrógena. Isso é um estado em que as polaridades masculina e feminina não existem por si só, mas é um estágio onde essas duas polaridades estão unificadas. O andrógeno não é masculino nem feminino. Ele tem essas duas polaridades unificadas e trabalhando em perfeito equilíbrio. Então, para nós entrarmos no caminho da androgenia, cada um de nós deve prover a sua própria forma. E uma das formas é nós nos mantermos celibatários por um período mais ou menos longo ou por um período perene, dependendo do destino do indivíduo, dependendo daquilo para o que ele está se preparando. Então, como nós aqui em Figueira preparamos a vida futura, não temos nada a ver com esta vida atual, não deveríamos ter. Como estamos preparando a vida futura, aqui se vive em castidade, ou se deveria viver em castidade. Eu digo deveria, porque a castidade não é só física. Ser casto fisicamente é muito simples, é só você se conter, você vive. Agora, é preciso também castidade no corpo astral e castidade no corpo mental. Não adianta você ser casto no corpo físico e fazer as coisas mentalmente, ou estar envolvido emocionalmente com aquilo que você quer transcender. Então, o trabalho com a androgenia inclui a castidade nos 3 planos, para que o ser consiga se reorganizar e unir as suas polaridades. À medida que as polaridades foram se unindo, à medida que houver uma harmonia e um perfeito equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro do ser, então será possível aquilo que na Terra nunca se conseguiu, que é a pessoa saber quando deve procriar. Porque aqui na Terra todo mundo procria, e você vê a qualidade desta humanidade o que é. Então, se não houver um equilíbrio entre as duas polaridades, se não houver esta união, o ser não tem condições de saber se ele veio para procriar ou se ele não veio para procriar. A maioria não veio para procriar. Principalmente nesta época, a maioria devia estar se reorganizando, devia estar unindo essas polaridades, para depois estar em condições, em vidas futuras ou nesta mesma, de estar então cumprindo um destino verdadeiro. Agora, nós sabemos, não nesse estudo da androgenia, que a nossa mônada, nós como mônada, lá no plano cósmico, não somos nem masculinos e nem femininos. Na mônada, nós temos essas duas polaridades, mas na mônada ela não é definida, como aqui embaixo. Agora, a mônada, quando se projeta aqui na matéria, aí ela exprime uma ou outra desta polaridade. Então a mônada decide se nós vamos nascer homens ou se nós vamos nascer mulheres. Mas lá nela não existe essa divisão. Isto é projetado aqui embaixo, não é? Para que a gente vá cumprindo essa tarefa na lei da procriação, porque aqui na Terra nós temos a procriação física desta forma como vocês conhecem. Então a mônada que está atuando na Terra deve projetar um aspecto masculino ou um aspecto feminino por causa da lei da procriação. Agora, nos casos em que não deve haver procriação, então a mônada pode projetar uma polaridade neutra, que não é nem masculina e nem feminina. E aí, quando a mônada projeta esta polaridade neutra, então nós começamos a ter os seres andrógenos. A mônada
consegue fazer esta projeção corretamente e consegue também projetar a polaridade neutra, segundo a necessidade. É muito importante que comece a acontecer tudo isso, finalmente, é muito importante, porque é isto que vai levar a uma fusão entre a matéria e o espírito. Então, a matéria, na nossa consciência, estará sempre separada do espírito, porque não existe este processo ordenado desta forma. Então, quando isso está ordenado, então aí a matéria vai se unindo com o espírito. E nós então vamos fazendo, como seres humanos, esse trabalho de unir a matéria com o espírito. Então, a partir de tudo isto, nós aqui em Figueira nos dispomos a viver em celibato. E é bom que esse celibato seja mental também e seja também astral. Quem não pode viver em celibato não deve viver aqui. Porque aqui não se faz o trabalho de procriação, isto não é aqui. E nem o trabalho das polaridades estarem se complementando umas com a outra. Também isto não é aqui. Esse trabalho aqui não se faz. Agora, quando isso está realmente implantado no ser, e quando esse ser está realmente vivendo, já vivendo androginia, então ele entra num certo tipo de serviço. Aí o serviço dele sobre a Terra muda completamente. O serviço dele sobre a Terra, quando ele se torna andrógeno, é revelar aqui ao mundo e à matéria e ao resto da humanidade, revelar a vibração da vida divina. Porque para nós termos a vibração da vida divina, nós temos que ser andrógenos. Um masculino e um feminino não vibra divinamente. O nível divino está acima dessas polaridades. A finalidade da androginia é o andrógeno estar aqui na Terra, mesmo encarnado, vibrando vibração divina, vibrando energia divina. E isto tudo é parte do despertar da humanidade para a vida superior. Vida superior é a vida divina, e que não tem nada a ver com procriação, com tudo isto. Então, isto são fases, são etapas, são tarefas, mas que não terminam aí. E aqueles que quiserem caminhar no sentido da evolução superior e da vida superior e da vida divina, devem, a uma certa altura, assumir esse equilíbrio, assumir essa tarefa. Então é por isso que aqui a gente vive da forma como vive. Então, nos perguntam neste estudo o que é ser feminino. Isto não deve interessar só as mulheres. Porque se nós estamos trabalhando androginia, todos têm que saber o que é um ser feminino. Então, o que é ser feminino interessa a nós todos, porque todos têm que unir esta polaridade feminina e masculina, têm que resolver isto dentro de si. E agora então começa um ciclo feminino no planeta. E as coisas devem mudar muito. Então, o que é ser feminino, isto interessa para nós todos. E nós todos teríamos que reconhecer isto e teríamos que, dentro de nós, cuidar desse aspecto, mesmo que estejamos em um corpo masculino. Olha, isto não tem nada a ver com atividade sexual, nem se fala nisto aqui. Nós estamos falando é de polaridades e de influência das polaridades no ser. Então, nos é dito que ser feminino é ser receptivo, é ser criativo e ser receptivo e criativo ao mesmo tempo. Isto aqui é um ser feminino. Não precisa ser homem nem mulher. Ele, como ser feminino, ele, como manifestação feminina, ele é receptivo, criativo e receptivo e criativo ao mesmo tempo. Então, um ser feminino, enquanto é receptivo, ele tem algumas tarefas.
E enquanto ele é ser criativo, ele tem outras tarefas. E quando ele deve ser receptivo e criativo ao mesmo tempo, se ele já é evoluído, então são outras as tarefas. Bem, o exemplo típico do ser receptivo feminino é a Terra. A Terra, este mineral que está aí. Este é o maior exemplo de ser feminino neste planeta. Porque a Terra nutre, sabe esperar, acolhe e ama. Então, para encontrar um ser feminino que nutre, espera, acolhe e ama, o maior exemplo neste planeta é a Terra. Então é bom que nós saibamos disso, porque todos nós teremos que, como seres femininos, aprender a nutrir, aprender a esperar, aprender a acolher e aprender a amar. São coisas que a Terra é que é o exemplo para nós. Por nutrição, como nós temos que aprender a nutrir, temos que saber o que é nutrição. Nutrição não é dar o peito para a pessoa tomar leite. Isto é nutrição no plano físico, e que você pode estar encarregada disso ou não. Nutrição é você se oferecer intimamente, totalmente, à contemplação do divino. Isto é que é nutrição. Porque aí o núcleo mais interno do ser vai estar nutrido da energia divina. Então, este ser receptivo deve nutrir, ele deve irradiar, deve passar para os outros, deve doar para os outros, não é? Essa contemplação com o divino, esta energia que ele desenvolve contemplando e orando. Nós começamos orando e depois, se conseguimos realmente orar, aí temos necessidade, sentimos necessidade de contemplar. E é na oração e na contemplação que nós vamos nutrir os outros. Então, isto é uma tarefa do ser feminino, nutrir. Agora, esperar. Esperar não quer dizer ter paciência, como parece. Esperar é você saber viver no tempo real. Porque no tempo real não há nenhuma ansiedade. É um outro tipo de tempo que não é material e que nós, com a nossa polaridade feminina, temos a porta aberta para viver no tempo real. Não é na polaridade masculina que se tem esta porta. A polaridade masculina é para outras coisas. É a polaridade feminina que nos introduz no tempo real. Então, aprende-se a esperar, porque lá o tempo não passa como passa neste. No tempo real não há tempo que passa. Então é ali, no tempo real, que nós aprendemos a esperar. E aí, aprendendo a esperar, isto é, aprendendo a viver no tempo real, nós aqui, neste tempo imaginário, ou neste tempo do relógio, neste tempo do calendário, nesse tempo fictício, material, nós vamos ter uma outra atitude com respeito à passagem do tempo. E não essa que nós temos, de estarmos a impressão de estar sendo velho, de chamar outro de jovem, e todas essas coisas que indicam que o ser não tem a mínima noção de receptividade nessas polaridades. Então, saber esperar é você viver aquilo que o momento está apresentando sem você ter outro interesse. É o momento presente. Isto é a polaridade feminina no seu lado receptivo. Agora, a terceira característica da polaridade feminina, além de nutrir e de esperar, é acolher. Então, o que quer dizer acolher do ponto de vista da polaridade feminina? Quer dizer, é como nós todos deveríamos acolher.
Porque o acolhimento vem da nossa polaridade feminina. Se a nossa polaridade feminina está reprimida, nós não sabemos acolher ninguém. Nós não sabemos acolher nada. Então, este lado da polaridade feminina, o acolhimento, começa a acontecer quando nós incluímos no nosso trabalho a busca do coração. Quando incluímos no nosso trabalho a busca da energia do coração. Então, claro que na polaridade feminina nós temos que descer da cabeça. A cabeça vai ser para outra coisa. Mas nós temos que descer da cabeça, temos que descer para o coração, porque aí é que na polaridade feminina nós vamos aprender realmente a acolher os outros. Acolher não é só acolher as pessoas, mas é saber acolher tudo. Saber acolher o que está acontecendo, o que se passa. Saber acolher tudo aquilo que está aí para ser acolhido. Tudo está para ser acolhido. E esse, na polaridade feminina, é o caminho da elevação, da ascensão. Então, a polaridade feminina vai se elevando, vai ascendendo, é quando ela desenvolve o seu lado acolhimento, quando ela é acolhedora. E isso é o caminho da ascensão, e nesse acolher, nesse incluir tudo no coração, na polaridade feminina, nós começamos a acolher a energia estelar. Veja como é importante esta polaridade, como nós precisamos dela urgentemente. Então, nós temos que ter a polaridade feminina não morta, não reprimida, porque temos que ir desenvolvendo tudo isto, seja no corpo em que estivermos. Então, esta oportunidade de acolhimento desenvolvida vai fazer com que nós comecemos a acolher esta energia das estrelas, porque a energia das estrelas não se impõe. A energia das estrelas deve se sentir acolhida para ela vir. Então é este acolhimento feminino que vai começar a desenvolver a energia estelar dentro da humanidade. A humanidade necessita de energia estelar para que ela possa conseguir um nível superior de consciência. E isso está no acolhimento da polaridade feminina. Então, nutrir, esperar, acolher e amar. Agora, o amor nós ainda não sabemos definir, porque somos seres que estamos no segundo raio cósmico, dentro desse sistema solar, mas ainda não sabemos muito bem o que é o amor. Confundimos muito o amor com tantos outros sentimentos, com tantas outras coisas, mas não temos como definir o amor. Mas houve quem tivesse definido o amor, porque parece que viveu o amor. E este que definiu o amor foi Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso definiu o amor na seguinte frase: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Isto é a definição de amor. Então vemos que nós estamos longe disso, né? Veja o que para nós é o amor e como isto foi definido. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isto é só com a polaridade feminina. E veja que quem experimentou isso e quem demonstrou isso foi um ser em um corpo masculino. Paulo era um homem muito masculino e foi o que demonstrou este lado da polaridade feminina. Então, essa receptividade da polaridade feminina é tudo isto. Agora, a outra característica do ser feminino, além de receptivo, ele deve ser criativo. A criatividade está na polaridade feminina.
Então todos nós precisamos muito desenvolver esta polaridade, ou precisamos ter uma consciência da presença desta polaridade em nós. Porque senão não temos a energia criativa de forma suficiente. Agora, ser criativo na polaridade feminina, nós já vimos o que é amar, né? Na polaridade feminina. Agora, ser criativo na polaridade feminina é trazer para a Terra as coisas do alto e realizá-las aqui. Isto é que é ser criativo. Ser criativo não é manipular as coisas daqui, como todo mundo manipula e se diz criativo. Mas isso não é criatividade. Na polaridade feminina, nitidamente criativa, ali se desenvolve esta capacidade de trazer as coisas do alto e desenvolvê-las aqui, implantá-las aqui. A criatividade não está em manipular as coisas da Terra. A criatividade está, segundo a polaridade feminina, trazer as coisas do alto e vivê-las aqui, implantadas aqui. Enfim, ter aqui uma manifestação, uma criação com base em coisas superiores e não em coisas do nível desta Terra, onde se está criando. Então, quando você está criando, usando elementos da Terra, você está manipulando, está fazendo obras, mas não está sendo criativo, não está sendo feminino de forma pura nesse sentido. Agora, tudo o que é gerado, tudo o que é criado dentro da criatividade feminina, tudo o que é criado vem com uma ordem básica. Não existe criatividade em desordem. Isto vem do alto em ordem. Isto vem do alto perfeitamente ordenado. E na polaridade feminina nós temos que desenvolver este reconhecimento dessas coisas superiores, trazer isto de forma ordenada e manter esta ordem aqui embaixo, enquanto se cria, enquanto se gera tudo isto. Agora, esta ordem não é uma ordem estática, fixa. Esta ordem tem muitas nuances. Esta ordem tem muitos detalhes. A ordem não é uma coisa monótona. A ordem é criativa. Mas a polaridade feminina é que vai desenvolver isto em nós. Na criatividade, então, e na ordem da criatividade, nós vamos apresentando e vamos manifestando todos os aspectos da criação. Veja, aqui na Terra se pensa que ser criativo é criar. Você não cria nada, mas você traz do alto aquilo para aqui, muito em ordem, e você vai apresentando todos os aspectos da criação, não aspectos teus. Aspectos teus são para ser transcendidos, são para ser sublimados. Aqui na criatividade, segundo a polaridade feminina, sendo feminino, na criatividade nós vamos apresentando os diferentes aspectos da criação do único, da criação da lei criadora. Então veja que polaridade é essa, em que escola nós poderíamos estar assumindo esta polaridade. E depois, finalmente, além de ser receptivo e além de ser criativo, nós seremos receptivos criativos ao mesmo tempo. Ser receptivo criativo é nós já termos feito uma tal unidade em nós que estamos voltados para o alto de forma perene, de forma permanente, de forma estável. Então, voltados para o alto, estamos recebendo a energia divina e expressando essa energia aqui, de forma perene.
Então, o receptivo criativo é este, dentro da energia feminina, que está permanentemente. E aqui a imagem, para nós entendermos isto, é a imagem de um cálice. O cálice está sempre voltado para o alto e aberto para o alto, recebendo do alto e manifestando aqui, de forma perene. Então, ser receptivo criativo é a realização da polaridade feminina. No nosso estágio, no nosso nível, nós teríamos que desenvolver a intuição. Porque no nível mental, estas coisas não funcionam. O nível mental é só para registrar, saber o que é, e aí essas coisas não funcionam. Porque a mente é analítica, a mente nos separa. O que une é o coração. Então isto não é coisa para a mente. A mente tem que registrar isto, tem que registrar e tem que optar por colaborar com isto. E quando a mente registra e quer colaborar com isto, ela percebe que ela não basta. A mente não basta para expressar toda esta energia feminina e nem para expressar a masculina. A mente não serve para expressar coisas superiores. Então a mente tem que perceber que ela precisa se voltar para a intuição. E é a mente voltada para a intuição, a mente tentando estar na energia intuitiva, a mente se comunicando com a energia intuitiva, é aí que ela vai aprendendo a penetrar esses níveis intuitivos e ir mais além. É aqui que a mente é útil. A mente não é útil enquanto fica fantasticando, enquanto fica imaginando, enquanto fica nos desencaminhando. Esta mente não serve para nada de superior. A mente começa a servir quando ela começa a penetrar o nível intuitivo. É aí que a mente começa a servir. É aí que a mente entra em serviço. E quando ela começa a penetrar este nível intuitivo, perceber a intuição e começar a viver com a intuição, esta mente vai aprendendo a penetrar outros níveis, além da intuição. E é aí, quando esta mente e quando esta energia começa a penetrar o nível intuitivo e vai mais além, é que, na polaridade feminina, nós chegamos a contatar ou a contemplar os níveis estelares, isto é, as estrelas. Porque nós temos que ir além do nível planetário. Nós já estamos num planeta, então temos que aprender a contemplar as estrelas, temos que aprender a ir além do nível planetário. Então veja a repercussão e a extensão desta energia feminina. Então, isto vai nos levar a transcender este nível planetário e vai nos levar a nos aproximar do nível estelar. Quando nós estamos entrando em contato com a energia estelar, a nossa intuição passa por uma transformação. E a nossa intuição entra então num nível superior, que é o nível do contato. Então é a intuição desenvolvida que gera o contato. Aí é que nós podemos, mentalmente, entrar em contato. Entrar em contato quer dizer estar em contato com níveis, com uma consciência, com uma energia que a mente normal não entra. Com a intuição também não se entra em contato. Tudo isto prepara o contato. Mas o puro contato, o contato seguro, não esse contato que nós temos, que não é nada seguro, que é todo misturado. Então, aí é que nós vamos aprender o contato. Vamos aprender a estar em contato. Em contato com o quê? Não com seres ou com entidades, porque isso nós fazemos contato muito antes de termos o contato puro.
Mas o contato puro, este contato no qual a intuição tem que se transformar, é o contato com aquilo que governa a vida. Veja essa polaridade feminina como vai longe. Aquilo que governa a vida, aquilo que é a vida da vida, com isto que temos que entrar em contato. E é esta polaridade para isso. E entrando em contato com aquilo que realmente governa a vida, então este ser está apto a criar aquilo que se chama o paraíso na Terra. Paraíso é uma palavra completamente deturpada e que para nós paraíso é aquela história de Adão e Eva. Mas paraíso não tem nada a ver com isto. Então, criar o paraíso aqui na Terra, que é só com contato, é só estando em contato, criar o paraíso é ser simples. Criar o paraíso é ser puro. Tão simples e tão puro que nós estamos louvando e orando permanentemente. Então, quando você consegue, depois de todo esse processo feminino, quando você consegue orar, louvar de forma permanente e de forma pura, você está criando o paraíso. Você está aqui criando o paraíso. E claro que o amor que você vai manifestar não é esse amor humano. O que você vai manifestar é o amor impessoal por todos e por tudo. Não existe um objeto especial de amor. Esse amor do paraíso é o amor por tudo e o amor por todos. É o amor até pelo mal. É o amor por tudo. Só que o amor pelo mal não quer dizer praticar o mal. Assim como tem o amor pelo bem, tem o amor pelo mal, porque tem amor por tudo. E aqui precisa ter uma lucidez que o contato traz, que é para você amar tudo, 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 e todos, 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 sem exceção de nada e sem exceção de ninguém, sabendo muito bem o que está manifestando. Este deverá ser o amor da raça futura. Então, tudo isso é uma preparação da raça futura, e esta raça futura sobre a Terra, ou nos níveis internos da Terra, ou onde for, esta raça futura é isto que se descreveu com esta polaridade feminina. Porque o planeta entrando na energia feminina, a raça futura deve ser feminina, basicamente. Feminina não quer dizer estar num corpo de mulher. Pode não estar num corpo de mulher. Feminino é tudo isto. E que nós temos que aprender a ser, temos que aprender a manifestar. Ao mesmo tempo que devemos manifestar a masculina. As mulheres também devem aprender a manifestar a masculina. Não só esta, porque senão não une. Então vocês veem a ilusão do sexo físico, não é? Porque um nasce num sexo físico, outro nasce no outro, mas vieram para a mesma coisa. Isto é um incidente desta lei procriativa, que vai seguindo a linha animal. Quando nós temos que sair desta linha animal um dia. E nessa raça futura terá que resolver isto. Bem, nós teríamos que considerar que acima de tudo, de tudo isto, está a fonte maior de vida. Temos que considerar isto, ter isto sempre presente, e acima de todas as nossas possibilidades, acima de todos os nossos talentos, acima de tudo aquilo que nós realizamos. Olha, nós não devemos nos iludir com estas coisas. Nós podemos ser um gênio, se é que existem gênios ainda. Nós podemos ser um gênio, mas nós temos que saber que acima desta genialidade está a fonte da vida. E é com isto
que nós temos que estar conectados. Não é com o que se passa abaixo desta fonte da vida, que é tudo manifestação. Mesmo a nossa genialidade é uma manifestação desta fonte da vida. Então você está dentro desta polaridade apto a transcender tudo, a penetrar tudo, perfurar tudo e chegar nesta fonte de vida, nesta única fonte de vida. Então, isto é uma escola. Esta polaridade é uma grande escola e quando nós reconhecemos em que escola estamos, vamos desenvolvendo isto e assim um dia chegaremos a ser uma Michuk, chegaremos a ser uma Akyuk, que são todos seres que têm esta polaridade de forma perfeita. Então, nós estamos em contato com certas hierarquias que representam a perfeição em certas polaridades. E algumas, uma perfeição nas duas polaridades. Como Antuak, é uma perfeição nas duas polaridades. Então nós temos o exemplo das hierarquias, temos a referência das hierarquias, mas para poder perceber, para poder sentir com a presença delas o que estas hierarquias realizaram como realização de todas essas polaridades, da feminina, da masculina ou das duas.